Vamos falar de Gregório de Matos Guerra? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai continuar com os nossos estudos sobre o Barroco no Brasil e vamos falar do escritor Gregório de Matos Guerra. Assim como a maioria dos estudantes que tivemos no Brasil no período de Brasil Colônia e até um pouquinho mais para o século XIX, Gregório de Matos foi para Coimbra estudar e retornou ao Brasil, e ele morava na cidade de Salvador. O que acontece é que Salvador, naquela época do Barroco, estava no período de transição entre a capital ser Salvador, com o comércio que havia de cana-de-açúcar, para poder passar para Rio de Janeiro, onde há a exploração das minas de ouro. O ponto é que existe uma dualidade na essência de Gregório de Matos Guerra de lembrar de uma cidade que tinha tantas riquezas e tanto um futuro próspero para se cair em uma cidade deixada às ruínas. Um dos grandes problemas que a gente tem com Gregório de Matos Guerra não é nem o fato da leitura que temos dos poemas, mas o fato de conseguir se delimitar o que ele realmente escreveu. Pelo fato dele ser conhecido pelos poemas e pelas questões políticas e até mesmo do seu apelido de ele não segurar as críticas a quem ele soltava, ele não realmente assinava os seus poemas para a gente poder conseguir delimitar que poemas eram de Gregório de Matos Guerra ou não eram. Por isso que a gente tem como conseguir aproximar e realmente visualizar o que talvez tinha com ele escrito. Os poemas eles eram escritos em formas de panfletos e eles eram espalhados pela cidade, em vez de ter uma coleção para a gente poder saber realmente o que tem. Então a gente encontra os poemas pelo estilo que foram escritos e sua estrutura. E tendo recusado a batina da igreja, assim como também o seu diploma de advogado, ele estava sempre perto do povo, surgindo como um repentista. Nada mais nada menos do que como se fosse um poeta, que ele era meio que encaminhado para poder escrever sobre alguns assuntos específicos, ou até mesmo com poemas que eram encaminhados pedindo para que ele elogiasse uma certa situação. Então é bem comum que encontremos os seus poemas divididos em algumas partes, como são os textos satíricos, os textos líricos e os textos sacros. Não é incomum que quando a gente vai ler Gregório de Matos Guerra, a gente encontre em sua grande maioria os poemas, mas também o uso do cultismo. Ele também é chamado de gongorismo, até mesmo por conta de com quem se estabeleceu esse estilo do barroco, mas que é nada mais nada menos do que o jogo de palavras. Então é o uso da palavra, ela sendo um verbo, ela sendo um advérbio, um adjetivo, o uso de uma palavra específica, as suas aproximações, até um jogo de contrastes. Então é como se você consegue usar o máximo de uma palavra em todas as suas situações. Para a gente poder ter então um exemplo de poesia satírica, peguei aqui uns trechos do poema Aos Vícios. Eu sou aqueles que o passado anos cantei na minha lira maldizente torpezas do Brasil, vícios e enganos. De que pode servir calar quem cala, nunca se há de falar o que se sente, sempre se há de sentir o que se fala. Qual homem pode haver tão paciente que, vendo o triste estado da Bahia, não chore, não suspire e não lamente? Se souberes falar, também falaras, também satirizaras, se souberas, e se foras poeta, poetizaras. Então Gregório de Matos Guerra ele se destaca até mesmo com o apelido Boca do Inferno, por ele não ter uma medida de quem que ele faria os seus poemas satíricos. Ele falava de todo mundo, então ele falava da igreja, do Estado, ele falava até da população mais rica, da população mais pobre, mas não de uma forma que isso pudesse ser apenas como se fosse ao Deus dará. Isso é uma forma de que as próprias críticas que ele constrói se falam das morais, dos costumes, de como se comporta, e até mesmo dessa forma de parecer na sociedade uma coisa que não se condiz com o que você fala. É importante perceber que nessa época, mesmo que ele fosse perseguido e ele fosse criticado, os textos satíricos eles eram uma boa oportunidade tanto para quem pudesse exercer a sua função de escrita também, mas até mesmo para que a própria sociedade pudesse consertar os próprios costumes. E aqui temos então um exemplo de uma poesia lírica aqui do soneto 7. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Então percebe que em uma época onde existem dualidades de uma pessoa que ela quer a vida eterna, mas que também ela quer os prazeres da carne, ou também
que ela pensa que ela está sendo apaixonada, que ela está amando, porém não recebe esse sentimento. Estão falando de como o ser humano ele se sente cada vez mais próximo ao fato de que ele vive e que ele perecerá, e que isso é extremamente insatisfatório e até mesmo que cria uma ansiedade e uma decepção na vida humana. A gente pode perceber que aqui existe uma maestria em sua escrita. Então percebe que é um soneto, ele é escrito em forma decassilábica. Então existe um amor à forma que isso é escrito, até mesmo a escrita das palavras, como aqui no poema temos amor com letra maiúscula, temos também o uso de metáforas, que fala até mesmo de chama fria, com ideias que se aproximam, que são opostas, chamada de antítese. Então perceber que quando a gente vai para a poesia lírica, existe que o Gregório de Matos ele anda nesse meio termo, aonde ele se aproxima com o povo brasileiro, utilizando as expressões do cotidiano, mas também ele se aproxima a um grau de excelência, de escolher palavras específicas, uma estrutura específica, de perceber que como ele consegue ir até regras muito específicas de como se escreve, até mesmo de usar o popular oral brasileiro. E por fim, um exemplo de uma poesia sacra. Na poesia religiosa, então, temos aqui o Buscando a Cristo. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estáis abertos, e por não castigar-me, estáis cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados de tanto sangue e lágrimas abertos, pois, para perdoar-me, estáis despertos, e por não condenar-me, estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me. A vós, sangue vertido para ungir-me. A vós, cabeça baixa para chamar-me. A vós, lado patente, quero unir-me. A vós, cravos precisos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Então percebe que nesse poema a gente tem o uso da metonímia, que é a parte do todo. Então aqui temos a parte da acolhedora que faz do perdoar dos atos também, de quem escreve esse poema, do eu lírico desse poema, que é a voz que fala do poema. Perceber também que existe uma brincadeira até das palavras que eu estava falando anteriormente sobre o cultismo. Perceber que no final dos poemas a gente tem unir-me, atar-me e depois tem unido, atado e firme. Isso é uma construção que existe frequentemente nos poemas do Gregório de Matos, de essa arte da palavra, de se escolher, até mesmo de uma construção, que ele tem a voz, essa inversão das frases que faz com que a gente consiga ter uma construção diferente. Sem contar também, né, que essa coisa da poesia sacra existe numa época onde realmente a sociedade era temente sobre a questão de ser punido, queria uma vida eterna, porém não sabia se aproximar dessa situação. Uma das questões que mais existia nessa época era a questão que existia de se comprar uma passagem, comprar-se um assento no céu. Então aqui existe esse medo de pecar e estar pecando e querer a salvação eterna. Então os poemas sacros do Gregório de Matos falam bastante sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É um poeta que eu gosto bastante, e inclusive eu também vou fazer outras análises de outros poemas especificamente, até para poder falar da estrutura, para poder falar de qual que é o assunto, de quando que foi escrito, como poder analisar. Aqui a gente vê mais uma situação genérica para poder se entender, porque às vezes você pode estar estudando ou para um vestibular, ou para um concurso, ou você está estudando para uma matéria específica e você só quer saber o básico do Gregório de Matos, você não quer saber tão especificamente. Por isso que eu mostro mais um exemplo para se ter, explico sobre a vida do autor, mas não tão a fundo assim, a ponto de que seja tão cansativo. Mas eu vou fazer algumas aulas um pouco mais específicas depois. Você tem alguma sugestão de qual poema você quer que eu leia do Gregório de Matos? Você quer saber alguma coisa específica sobre ele? Ou sobre algum outro autor do Barroco ou outro período literário? Escreve aqui embaixo nos comentários, por gentileza, para poder produzir esse conteúdo. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida e também comentando nos vídeos, tanto de dúvidas quanto elogios ou até perguntas. Isso me deixa muito feliz por saber que vocês estão tendo bom conteúdo e fico bem feliz lendo os seus comentários e respondendo eles. Inclusive, se você quiser continuar estudando tanto para você poder ter resumos, mapas de estudo, exercícios de literatura, tem também aqui o meu Drive para você poder acessar e ter todo o conteúdo gratuito para continuar estudando literatura. Inclusive, se você quiser vir estudar comigo no meu curso de literatura, tem também o meu curso aqui embaixo para você poder conseguir estudar, com um cupom que você usa para você poder ter o acesso, então, vitalício por R$40, e inclusive, caso você não goste, você pode pedir o reembolso em até 30 dias. E caso você esteja gostando bastante desse conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode mandar um Pix tanto pelo PicPay do Alessandro PR, ou se não pelo meu Pix do obrigadoale@gmail.com.
Os dois vão estar aqui embaixo para você poder mandar um Pix de 10 centavos. Só isso que você precisa poder fazer me ajudar financeiramente. Inclusive, se você não tem, mas você quer me ajudar, simplesmente curtindo e se inscrevendo nesse canal já me ajuda de bom tamanho. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham um bom dia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!